Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Olá. Hoje a gente tem um material, olha, especialmente instigante. O capítulo 28 de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Um clássico, né? Totalmente. E para quem talvez não esteja tão familiarizado, a premissa é genial. Um demônio mais velho, o Fitafuso, ensinando o sobrinho aprendiz, Vermebilho, como corromper a alma de um humano. Eles chamam o alvo de o paciente. Isso. É uma troca de cartas cheia de estratégia infernal. Exato. E a nossa missão aqui hoje é mergulhar numa perspectiva, assim, surpreendente, quase um paradoxo, que essa carta específica traz sobre vida, morte, tempo, tentação. E tudo isso em meio à guerra. É um cenário bem extremo. Pois é. Ok, vamos tentar desempacotar isso. E se a gente dissesse que, em certas situações, os demônios preferem que um humano sobreviva a um perigo de morte? Parece contra tudo, né? Completamente contraintuitivo para o nosso modo de pensar. Mas é exatamente o que o Lewis propõe através do Fitafuso. Então vamos lá, como começa essa carta? Bom, já começa com o Fitafuso bem irritado, sabe? O aprendiz, o Vermebilli, está super empolgado com a possibilidade de bombardeios na cidade do paciente. Ah, ele tá focado no caos imediato, no medo. Exatamente, sofrimento, destruição física, aquela coisa mais óbvia, né? Mas o Fitafuso dá uma bronca nele, chama essa visão de tacanha, de perigosamente ingênua para quem quer ser um bom tentador. Peraí, mas por que ingênua? A gente imagina que destruição, pânico, isso é tipo o pão com manteiga do inferno, não? Sim, superficialmente parece isso. O que o Fitafuso tá vendo que o Vermebilli não consegue enxergar. Parece um raciocínio de ponta cabeça. É totalmente invertido para o nosso ponto de vista, mas faz uma lógica danada dentro da estratégia deles a de longo prazo. Fitafuso explica que a morte do paciente naquele exato momento seria um desastre total para os objetivos infernais. Um desastre. Por quê? Ele faz um diagnóstico bem preciso do estado espiritual do paciente naquele instante. Primeiro, ele tinha se afastado recentemente de uns amigos que o Fitafuso considera materialistas. Materialistas no sentido de só focados no mundo, nos valores daqui. Isso, exatamente. Focado só no aqui e agora, sem pensar em nada transcendente. E além disso, o paciente está sob uma influência muito positiva de uma jovem cristã. Ele está apaixonado por ela. Ah, o amor. E essa influência boa tá se espalhando para as outras áreas da vida dele também, certo? Com certeza. Por causa dessa conexão e do estado de espírito mais elevado que isso traz, ele está, como o Fitafuso lamenta ali na carta, temporariamente imune a certos tipos de tentação. Tipo, quais? Especificamente contra a castidade, ele menciona. Mas mais importante, as táticas que funcionavam antes, tipo orgulho intelectual ou distrações mundanas, já não estão pegando tão bem. E a guerra nisso tudo? Não deveria piorar as coisas para ele? Aí que está a ironia. A guerra, com a ameaça constante, a possibilidade real da morte, em vez de jogar ele para o lado deles, parece que está tendo um efeito quase purificador. Isso é fascinante. Quer dizer, o perigo constante, em vez de corromper, tá despertando ele espiritualmente? É, de certa forma, sim. Fitafuso observa que, com as esperanças terrenas meio abaladas, né, e o perigo real ali na porta, o paciente está mais engajado no trabalho dele, na defesa civil. E isso ajuda como? Isso meio que força ele a pensar menos em si mesmo, sabe? A ser menos absorto em suas próprias misérias, como o Fitafuso diz, ironicamente usando uma linguagem que lhe atribui aos humanos. Essa situação toda o tornou mais consciente da própria fragilidade. Faz sentido. E da dependência de algo maior. Exato. Consequentemente, da dependência daquilo que Fitafuso chama de o inimigo, que é Deus. A conclusão do Fitafuso é, assim, brutalmente clara para o Vermebilli. Se o paciente morrer agora, nessas condições, ele vai direto para o inimigo. Ah, uma perdida pro inferno. Acabou o jogo ali. Precisamente. Fim de papo para eles. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, né? A ironia chega no ápice. O demônio sênior, o Fitafuso, quer a mesmíssima coisa que a mãe do paciente, toda preocupada, e a moça por quem ele está apaixonado. Exatamente. Todos torcendo pela segurança física dele. É a mesma prece, vamos dizer assim,
mas com intenções totalmente opostas. O Fitafuso até dá uma bronca no Vermebili, tipo, cuidado para não acreditar na nossa própria propaganda. Sim, ele alerta sobre essa armadilha, a propaganda infernal que eles mesmos espalham entre os humanos, né? Aquela ideia de que a morte é o mal supremo e sobreviver a qualquer custo é o bem maior. Como se a vida física fosse o único valor. Isso. Ele diz que os tentadores mais jovens correm o risco de serem contaminados por esses valores distorcidos que eles ajudam a promover. A ordem para o Vermebili é explícita, proteger o corpo do paciente como se fosse a menina dos seus olhos. Porque a sobrevivência dele naquele momento é a única chance do inferno. É a única chance de tentar recapturá-lo no futuro. E isso nos leva direto ao ponto central do argumento do Fitafuso. Que é, se a morte agora é ruim para eles, qual é a aposta, o que eles esperam? A aposta é no tempo. O que é realmente fascinante aqui é como o Fitafuso articula essa estratégia de longo prazo. Ele argumenta que, se o paciente sobreviver à guerra, aí sim o tempo se torna o principal campo de batalha. O tempo como aliado do inferno. Exatamente. E potencialmente o maior aliado deles. Ele fala sobre os longos, inóspitos e monótonos anos da vida adulta comum. É aí, sabe, na rotina, seja ela de dificuldade ou de sucesso mundano, que o trabalho de desgaste espiritual se torna mais eficaz. A ideia é que a fé não resiste ao tranco do dia a dia por décadas. Segundo ele, a perseverança na fé ao longo de muitas décadas é uma tarefa hercúlea para os humanos, muito mais difícil do que um ato heróico no momento de crise. Entendi a lógica. Ele até faz um contraste interessante com a juventude, né? Por que os jovens seriam, digamos, mais escorregadios para o inferno? Fitafuso observa que a juventude tem uma inclinação mais natural por que ele chama de céu. Não precisa ser religião organizada necessariamente. Mais uma busca por algo mais. Isso, uma atração meio inata pela fantasia, pela música, poesia, beleza da natureza, pelo amor romântico idealizado. Essas coisas, sabe? Mesmo que os demônios consigam afastar os jovens da fé mais explícita, esses ventos imprevisíveis do espírito, como ele descreve, podem soprar a alma para longe das garras deles. Eles ainda não estão tão presos às coisas práticas da vida. Exato. Ainda não estão tão fixados em segurança financeira, status social, ou na ideia de um progresso puramente terreno material. Eles ainda sonham com algo mais. A alma deles ainda é mais volátil, digamos. E qual a estratégia deles para tentar neutralizar essa tendência da juventude, tentar prender esses sonhos aqui na Terra mesmo? Uma das táticas principais é justamente essa: canalizar essa sede de transcendência, essa busca por algo maior, para projetos puramente humanos. Tipo o quê? Fazer com que acreditem que o paraíso pode ser construído aqui mesmo, sabe? Através da política, da ciência, de uma revolução social, psicologia, eugenia, qualquer sistema que prometa a redenção, a felicidade total, mas sem Deus. A ideia é ancorar a esperança deles firmemente neste mundo. Exatamente. E não no mundo do inimigo, como eles chamam o céu. Mas aí vem a meia-idade. É aí que o Fitafuso vê a grande oportunidade deles brilhando. Ele descreve uns 2 caminhos principais onde o tempo trabalha a favor deles, né? Quais são? Sim. Ele detalha 2 cenários bem clássicos. O primeiro é o da adversidade que se prolonga. Ele pinta um quadro bem sombrio da rotina cheia de adversidades. O desgaste do dia a dia. Isso. O desgaste gradual dos amores e esperanças juvenis, o desespero silencioso que vai se acumulando ao lutar repetidamente contra as mesmas falhas, as mesmas tentações crônicas ano após ano. Qual o objetivo aí? Levar ao cansaço. Exato. A meta é gerar uma espécie de insipidez existencial, sabe? Um ressentimento constante contra a vida, talvez contra Deus por permitir aquilo tudo. É a destruição da alma pela exaustão, pelo cansaço espiritual mesmo. É uma imagem bem desoladora. É quase como ir lixando a alma aos poucos até não sobrar mais nada. E o segundo cenário, a prosperidade. Como que o sucesso pode ser uma armadilha? O Fitafuso sugere que a prosperidade pode ser uma ferramenta ainda mais poderosa, talvez mais sutil, mas mais eficaz. Mais que a dificuldade? Por quê? Porque quando a pessoa começa a sentir que encontrou seu lugar no mundo, sabe?
Quando a reputação cresce, o círculo social se expande, o trabalho fica super absorvente, é fonte de status, de importância. Ela começa a se sentir confortável demais aqui na Terra. Exatamente. A sentir-se em casa. E aí o Fitafus usa uma inversão de palavras muito, muito perspicaz. Ele diz que não é tanto a pessoa que encontra o seu lugar no mundo, Mas, mas é o mundo que encontra lugar nela. uau, gostei dessa inversão. O mundo se instala dentro da pessoa. Forte isso. Muito forte. Quer dizer, a pessoa fica tão emaranhada nas preocupações materiais, nas responsabilidades sociais, na manutenção do próprio status, que o mundo passa a possuí-la, mais do que ela possui as coisas do mundo. Esse é o verdadeiro materialismo que ele busca, então? Esse é o ponto. Não é necessariamente ser pobre ou rico, mas ter o coração totalmente fixado nas coisas terrenas, esquecendo completamente da perspectiva eterna. É um processo lento, sabe? Insidioso. Uma obra-prima do tempo. E ele ainda comenta como eles distorcem o significado de palavras como bom senso, maturidade, experiência, né? Para justificar essa acomodação toda. Sim, ele adora isso. Ele se deleita em como essas palavras, que deveriam indicar sabedoria, podem ser usadas justamente para mascarar o endurecimento do coração, a perda daquela sensibilidade espiritual da juventude, o cinismo disfarçado de realismo. A tal da experiência. A experiência, no sentido que os demônios ensinam vira sinônimo de desilusão com os ideais, de conformismo, de não esperar mais nada de grandioso da vida ou de Deus. Ele até cita um filósofo humano que quase sacou o truque ao dizer algo como: em relação à virtude, a experiência é a mãe da ilusão. E os demônios acham isso ótimo, claro. Claro, veem isso como uma verdade muito útil para os propósitos deles. É impressionante como Lewis constrói essa psicologia reversa, né? E como tudo isso se encaixa no quadro maior, na visão que o Fitafuso tem do plano do inimigo, de Deus. Bom, se a gente conectar isso ao quadro geral, o Fitafiso trabalha com a premissa de que o inimigo, Deus, ao criar os humanos para viverem eternamente no seu próprio mundo, no céu, ele intencionalmente fez com que eles nunca se sentissem completamente satisfeitos ou em casa aqui na Terra. Sempre haveria um desajuste, uma saudade. Exatamente. Um certo desajuste fundamental, uma nostalgia, uma saudade de algo mais. E é justamente por isso que os demônios querem tanto vidas longas para os seus pacientes. Para ter mais tempo de abafar essa saudade. Isso. Quanto mais tempo eles têm, mais oportunidades aparecem para tentar abafar essa saudade do lar original, para construir essa tal sólida ligação com a Terra, para fazer o humano esquecer o destino final dele. Para reforçar esse ponto sobre a vida longa ser uma ferramenta importante para eles, ele usa até um argumento meio demográfico, não é? Uma estatística fria. Sim, é um ponto bem frio e calculista. O Fitafuso afirma que, olhando do ponto de vista cósmico, estatístico, a maioria dos seres humanos, ao longo da história, morre na infância ou na juventude. Então a ideia de uma vida normal longa é a exceção. Exato. Essa ideia de atravessar a meia-idade e chegar à velhice seria, na verdade, a exceção, não a regra na história humana. Para o inimigo, ele especula, o nascimento seria quase uma qualificação para a morte, e a morte só uma porta de entrada para a verdadeira vida. Então, essa minoria que consegue viver muito tempo, eles representam o que nessa lógica do Fitafuso? Uma oportunidade especial de tentação. Exatamente isso. Fitafuso interpreta que o inimigo permite que alguns humanos passem por essa experiência de vida longa justamente para testar a resistência da fé deles ao longo de décadas. Um teste de longa duração. Isso, 60, 70 anos enfrentando as sutilezas da tentação na rotina, na prosperidade, na adversidade que não acaba. É um teste de resistência espiritual de longo prazo. E é precisamente essa jornada longa, essa exceção à regra da morte precoce, que constitui a grande chance para o inferno. Mais tempo, mais chance de errar, de cansar, de se acomodar. Exatamente. Mais tempo significa mais oportunidades para o desgaste, para a acomodação, para o materialismo criar raízes bem profundas. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre qual seria o propósito divino real da longevidade
E quais os desafios espirituais específicos que ela traz? Com certeza. E é por isso que o Fitafuso termina a carta com aquela instrução tão veemente e urgente para o Vermibile. Proteja a vida física do paciente durante os bombardeios a qualquer custo. Não deixe essa oportunidade de longo prazo escapar. Exato. Ele chega a dizer algo tipo: 70 anos não é tempo suficiente para nossa difícil tarefa de impedir que suas almas escapem para o céu e de construir uma sólida ligação com a Terra. É uma perspectiva que vira nossa cabeça para baixo, né? Sobre o que os demônios realmente querem. Vira mesmo. Uma perspectiva que desafia nossas suposições mais básicas sobre bem e mal, sobre o valor da vida e da morte, e sobre onde as verdadeiras batalhas espirituais acontecem. Então, para a gente tentar amarrar tudo isso, o que realmente fica dessa análise? Parece que a grande sacada, a ideia central que vai contra o senso comum, é que em momentos de crise aguda, visível, como uma guerra, a sobrevivência física de alguém pode ser, paradoxalmente, o que o inimigo espiritual na figura do Fitafuso mais deseja. Sim, porque o foco muda. Porque o verdadeiro campo de batalha, muitas vezes, não é aquele confronto dramático com a morte iminente, mas sim a longa, desgastante e, às vezes, terrivelmente monótona jornada da vida cotidiana. A rotina pode ser mais perigosa que a bomba, é isso? Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez um pouco desconfortável até. Qual seria? A carta do Fitafuso sugere que o nosso foco humano, e talvez até espiritual nessas crises espetaculares, imediatas, sabe? A guerra, a doença grave, a tragédia súbita. Esse foco todo pode, ironicamente, nos distrair das batalhas espirituais que são mais longas, silenciosas e, quem sabe, até mais decisivas. Aquelas que acontecem no dia a dia sem ninguém notar. Exatamente. Aquelas que são travadas ao longo de décadas, na normalidade da meia-idade, seja ela marcada pelo desgaste da adversidade que não passa ou pela anestesia confortável da prosperidade mundana. E a pergunta que fica é: Será que a passagem aparentemente comum do tempo, a familiaridade da rotina, o próprio processo de envelhecer bem, segundo os padrões do mundo, será que tudo isso poderia representar um risco espiritual mais sutil, porém talvez mais profundo do que as catástrofes que a gente tanto teme? É algo que eu acho vale a pena a gente ficar pensando a respeito.